Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Eu vou fugir hoje um pouquinho do tema do mês, por causa do que Deus tem falado comigo. Preferível ouvir a voz de Deus do que aquilo que a gente já programou, não é verdade, queridos? Nós andamos dentro de uma programação, nós andamos dentro de um tema para o mês, porém, Levíticos capítulo 6, verso 12 e 13. E o título dessa mensagem é: não brinque com fogo, seja fogo, seja um altar fumegante. Título comprido, não é? Você lembra do que eu falei? Pode dizer para o seu irmão? Não brinque com fogo, seja um altar fumegante. Se você puder encostar respeitosamente nessa pessoa aí, diga para ela assim: o fogo que está em mim vai passar para você. E o fogo que está em você, para mim. Amém? Você sabe o que é fogo? Algo muito simples. Resultado ou manifestação de combustão. Resultado ou manifestação de uma combustão. O fogo, ele produz calor. O fogo produz luz. Gravou isso? Você consegue se imaginar, no sentido literal, vivendo sem fogo? Se não houvesse fogo, como seria ruim, né? Eu vou dar só um exemplo. Nem banho quente nós tomaríamos. Verdade. Porque para você tomar banho quente, é necessário uma chaminha lá no boiler, que vai esquentar a água para você e para mim. Então, o fogo, ele é algo necessário. Amém? Mesmo na era moderna que a gente vive. Parece que quando nós falamos de fogo, no sentido literal, nos transporta lá para a Idade da Pedra, não é verdade? Passando uma pedrinha na outra assim, né, até sair fogo. Não. Mesmo hoje, nos tempos modernos, nós precisamos do fogo. Nós precisamos do calor do fogo. Amém, queridos? E na vida do crente, é extremamente necessário fogo. Vamos agora levar para a nossa vida espiritual. Nós fomos chamados para produzir luz e calor. Isso é novidade para você? Não. Nós somos chamados para produzir luz e calor. Então, para eu produzir luz e calor, eu tenho que ser uma tocha acesa. Amém? Senão eu não vou fazer diferença nenhuma. Se eu aqui tiver tudo escuro e eu tiver uma tocha apagada, ela continua sendo tocha. Porém, ela não está cumprindo o seu papel, que é de aquecer e iluminar. Se eu tiver uma tocha aqui e ela estiver apagada, o lugar vai continuar escuro, vai continuar frio. Porém, se ela estiver acesa, tudo muda. Ok? Tudo muda. Então, nós somos chamados para sermos tochas acesas. Nós somos chamados para ser fogo. Porque Deus é fogo. Amém? Olha aqui, ó. Um exemplo de Jesus. E disseram um para o outro: porventura não ardia, nós está falando lá dos discípulos no caminho de Emaús, no capítulo de Lucas 24, verso 32. Porventura não ardia em nós o coração quando ele falava conosco, quando ele lançava as suas palavras. Os discípulos de Emaús, eles iam caminhando e ainda se lamentando sobre o que havia acontecido, porque Jesus tinha sido morto. Então, eles estavam indo para casa desanimados, tristes, sem vida, e Jesus encosta do lado deles e começa a conversar com eles. E começa a falar das Escrituras para eles. E o coração deles começou a arder. Por que isso?
Porque o fogo que estava em Jesus, as palavras que saíam da boca de Jesus, misturada com fogo, fazia arder no coração dos discípulos. Será que as palavras que têm saído da nossa boca, nos lugares aonde nós vivemos, as pessoas com quem nós convivemos, será que as palavras que saem da nossa boca, elas saem como fogo? Elas saem aquecendo o coração das pessoas? Porque o fogo, queridos, ele derrete metal. Então ele pode derreter o coração de alguém, não pode? Pode ou não pode? Ele pode derreter as obras infrutíferas das trevas, não pode? Quando nós oramos com fogo, quando nós pregamos com fogo, as coisas são diferentes. E eu tenho orado nesses dias, porque eu quero esse fogo de Deus. Eu preciso, desesperadamente, desse fogo de Deus, o mesmo fogo que havia em Jesus. Eu quero esse fogo dentro de mim. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que Deus é fogo e que a sua palavra é fogo. Quero dar 2 exemplos para vocês apenas, porque a palavra de Deus todinha, de uma ponta a outra, de uma capa a outra, ela mostra a manifestação de Deus através do fogo. Deuteronômio 2:24 diz assim: pois o Senhor teu Deus, o eterno Deus, é Deus zeloso, Ele é fogo consumidor. O que diz aqui em Deuteronômio 2:24? Que Deus é fogo, fogo consumidor. Jeremias 23:29, ele diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Então eu dei para vocês 2 exemplos que você não pode separar de maneira nenhuma. Deus da sua palavra. Amém? E ele faz questão de dizer aqui que a palavra dele é fogo. Ele pergunta para o povo: não é a minha palavra fogo? Se a palavra dele é fogo, e ele é um fogo consumidor, por que então muitas vezes nós ouvimos a palavra dele por um ouvido e ela vaza pelo outro e não faz nada em nós? Nem cosquinha, né? Às vezes somos assim, não é verdade? Ouvimos a palavra de Deus no domingo, lemos a palavra de Deus e de repente nós estamos fazendo tudo o contrário à palavra de Deus. E eu não estou falando aí de pecadão, não, aqueles pecados sexuais, eu estou falando de vida diária, a vida do crente, a vida diária, a vida de você e eu sendo aperfeiçoados todos os dias, através da palavra dele que é fogo. Amém? Por que vocês estão quietinhos? Não estou dando bronca não, né? Olha, vou tentar compreender aqui o que diz em 1 Coríntios 6,17, diz assim: portanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Isso é fato. Eu sou um só espírito com Ele. Pois bem, se eu sou um só com Ele, eu tenho que estar o tempo todo misturada com Ele. Não é verdade? Ele em mim e eu nele. Mas e se Ele é fogo? Como é que é, Nil? Se Ele é fogo, o fogo, ele se mistura com fogo. Se Ele é fogo, eu tenho que ser fogo, porque eu estou misturada com fogo. A palavra de Deus diz em... Deixa eu achar aqui se eu anotei a referência de Pedro. Ele diz que as nossas obras... 1 Pedro... Você pode achar aí para mim, pastor Degman? As nossas obras, elas são provadas pelo fogo. Amém? Eu acho que eu não anotei, mas eu devo ter separado. Eu acho que está no 1º livro de Pedro. 1 Pedro 1, 1 e 2. 1 Pedro 1, 1 e 2 diz assim: 1 Pedro 1, 1 e 2 diz assim: portanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Isso é fato. Eu sou um só espírito com Ele. Pois bem, se eu sou um só com Ele, eu tenho que estar o tempo todo misturada com Ele.
Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Então eu estou com ele anotado aqui, só confundi. 1 Coríntios 3, 12, 13 diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, diga de cada um. Muitas vezes nós atribuímos para a igreja, muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: a igreja está fria, na igreja nós não vemos mais isso, não vemos mais aquilo, mas veja bem, Deus quer tratar conosco individualmente. O tratamento de Deus é um a um, é cada um. Cada um de nós temos que buscar de Deus o que é melhor em Deus para nós. E aí ele diz assim, olha: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. De quem? De cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Agora, queridos, o fogo na prata, no ouro, no diamante, o fogo serve somente para purificar, para tirar as impurezas. Porém, na palha, na madeira e no feno, o fogo destrói. E aí Paulo diz aqui que as nossas obras, aquilo que nós somos, a obra que nós fazemos, não está falando de você, eu creio que ele não está falando aqui de ministério. Tudo aquilo que nós fazemos vai ser provado, diga provado, pelo fogo. Pelo fogo. Nós precisamos atentar que nós servimos um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo põe na balança. Todas as pessoas hoje dizem assim, todas não, né? Algumas aí fora dizem assim: eu vivo pela graça. A graça é um favor imerecido. Verdade. Nós não merecemos nada. E Ele nos deu tudo, a salvação de graça. Mas a graça, ela serve para nos possibilitar a fugir daquilo que não presta. Nós não podemos, em nome da graça, levar uma vida de crente relaxados, como se o Senhor não fosse voltar, porque Ele voltará. E Ele vai vir buscar a igreja. Esses dias eu estava comentando com alguém, não me lembro quem agora, que sensação mais estranha que deve ser você olhar para o lado. Uma irmã que estava brincando, ela tem 2 filhos, e um dos filhos deu uma escondidinha em público, né? E sumiu. Ela disse que entrou num desespero tão grande, mas tão grande, gritava para o marido dela assim: meu Deus, o menino sumiu, o menino sumiu, o menino sumiu. Mas ela disse que a sensação que ela teve foi de Jesus voltando, levou o menino e ela ficou. Vocês acreditam? Essa sensação realmente tinha que estar em nós. Porque se nós nos preocuparmos com isso, nós vamos querer andar alinhadinhos, orando, jejuando, buscando a face de Deus, fugindo do pecado, não é verdade? Nos sujeitando a Deus, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Hoje está na moda ser crente, queridos. Está na moda ser evangélico. Está na moda. Nós vemos igrejas aí lotadinhas de crente. Vocês devem ter visto, como eu, um vídeo que está rodando aí pela internet de uma igreja, onde o pastor está cantando música sertaneja e ministrando a igreja em cima da música. Como se fosse de Deus.
para a igreja. E da igreja para Deus. E a igreja lotada. Você sabe por quê? Porque o evangelho não, uma palavra de facilidade, nos deixa descansados, relaxados, sossegados, mas isso é engano, isso é mentira. Eu preciso ser fogo, porque as minhas obras vão ser provadas pelo fogo. Vão ser provadas pelo fogo. Nós somos morada de Deus. Ele escolheu, Ele nos fez, Ele nos chamou para ser morada dEle. Nós temos que entender, procurar compreender dia a dia, o que nós estamos edificando. Se nós somos morada de Deus, nós somos o altar de Deus. O que nós estamos edificando sobre esse altar? O que nós estamos oferecendo sobre esse altar? Você para se questionar isso? Muitas vezes nós paramos para saber se o que nós estudamos está indo bem, se nós vamos bem na prova. Claro, isso é bom. Nós temos que fazer tudo com excelência. Se o nosso trabalho lá fora, servindo o patrão, está perfeito, se o patrão está se agradando, se nós vamos ter um aumento de salário, não é verdade? Vamos agradar o patrão que ele vai dar um aumento de salário. Vamos fazer bem feito, né? Porém, tudo vai passar. Tudo vai ser queimado, destruído. O que vai sobrar é o que nós edificarmos dentro de nós. É a edificação do altar. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha prestado atenção nisso. O pastor Paulo Canuto, ministrando aqui, e falando que nós somos um altar. O altar, ele era quadrado. O altar, que se fala na Bíblia, todos eles eram quadrados. E ele disse, eu nunca prestei atenção nisso, não sei se vocês sabiam disso, que eu com os dois braços abertos, eu tenho o mesmo tamanho, é o mesmo diâmetro, então nós somos quadrados. É engraçado, né? Porque no meu tempo, tipo assim, quando eu era adolescente, há 20 anos atrás, você queria falar que alguém era careta, você falava, nossa, mas é quadrado. Fulano é quadrado. Então nós somos quadrados, propositadamente, medidos por Deus. Não é? Tem altares maiores, né? Que cabe mais oferta em cima, de mim é requerido mais. Do Maurício, então, vou encher o altar do Maurício de oferta. Maurício, você trabalha. Já a pastora Clícis, a Suelen, né? A Josi, para elas está mais fácil. Querido, será que o fogo que está sendo queimado nesse altar, será que ele é santo? Porque muitas vezes até tem fogo no altar. Muitas vezes até tem. Hoje tem uma moda, mas uma moda, queridos, que eu fico assim, boba. É um tal de Deus falou comigo que é para eu abrir a gaveta. Agora Deus falou comigo que é para eu pegar tal roupa da gaveta. Agora Deus falou comigo que eu tenho que buscar meu menino na escola. Mas na hora de ser disciplinado, na hora de andar conforme a palavra de Deus diz, na hora de amar o irmão, na hora de abrir mão, na hora que as coisas práticas do dia a dia que Deus diz aqui, deixa na palavra dele, na hora de exercermos tudo isso, somos reprovados. Somos reprovados. Temos uma aparência espiritual, uma aparência de fogo, porém o fogo é estranho. O fogo é estranho. Nós precisamos tomar cuidado com isso.
precisamos também pedir discernimento para Deus, de em que tipo de fogo nós estamos envolvidos. Em que tipo de fogo que nós estamos envolvidos, porque por livre e espontânea vontade, nós decidimos entrar nele. Então, nós precisamos hoje saber que tipo de fogo, o que nós estamos oferecendo no altar. Levíticos 10, 1 e 2. Preste atenção, os filhos de Arão, da linhagem dos sacerdotes, eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Porém, olha o que diz aqui em Levíticos, no capítulo 10, verso 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo nele. E colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho. Diga, fogo estranho. O fogo estranho é aquilo que Deus não conhece, que Deus não reconhece. O fogo estranho é tudo aquilo que não está contido aqui dentro. Quando nós corremos atrás, quando nós deixamos entrar na nossa vida, não adianta, queridos, nós falarmos que somos evangélicos. Não adianta falar que somos crente. A Bíblia diz que até o diabo é crente, porque ele crê e treme. Não adianta. Os filhos de Arão, eles eram crentes, porém o que eles estavam oferecendo a Deus era fogo estranho. Fogo estranho. Eu vou falar para vocês. Estou dizendo que o vídeo que eu vi rolando na internet, um mandando para o outro, mandando para o outro, mandando para o outro. Depois aquilo me deu um constrangimento, uma vontade de chorar. E eu chorei, mais chorei, mais chorei. E aí, confesso para vocês que eu indaguei o Senhor e eu falei, Senhor, aqueles que estão pregando mentira, vivendo mentira, se adaptando às coisas do mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. A igreja está cheia. A igreja está lotada. Sabe o que Deus falou para mim? Que Ele vai separar. E Ele já está fazendo separação. A Bíblia diz que naquele grande dia Ele vai separar ovelhas de ovelhas. Ou seja, todos são ovelhas. Mas Ele vai separar as ovelhas gordas das ovelhas magras. Isso não é no sentido literal não, tá, queridos? Então Ele está dizendo, todos são ovelhas. Mas eu vou separar. Porque eu sou Deus, que não olho para a aparência, eu olho o coração. Não interessa se o que você faz bonito. Não interessa se a palavra que você prega é bonita, é gostosa aos ouvidos dos outros. Não interessa se a sua voz é bonita, é linda de se ouvir. Não interessa se o trabalho que você faz na igreja é bem feito, é maravilhoso, tem que ser. Porém, Deus vê o coração. Deus vê o coração. E olha o que aconteceu com o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram a Deus. Onde é que eu parei aqui? E colocaram incenso nele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes ordenara. Então saiu fogo de diante de Deus, o Senhor, e lhes consumiu e morreram perante o Senhor. Morreram perante o Senhor. Queridos, a palavra de Deus não é para trazer peso e acusação para ninguém. Mas a palavra de Deus é para gerar temor no nosso coração. E através do temor, nós nos entregarmos à transformação.
entender o que realmente o Senhor quer de nós. Entender. Hoje, muitas vezes, nós estamos com Jesus em doutrina, mas Satanás em princípios. Princípios errados que parecem tão bons, tão lindos, tão maravilhosos. A intenção é tão boa, a intenção é atrair as pessoas de fora para dentro. E se nós não tivermos cuidado, nós fazemos isso, às vezes eu fico... Nós estávamos conversando aqui na reunião de pastores, aqui no altar, sexta-feira, antes de orarmos, e a gente estava comentando, né, Deigma? Muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, mas e isso? Será que é assim mesmo? Ou será que é assim? Agora eu imagino se o diabo ele é tão astuto, ele é tão sagaz, ele vem de um jeito assim tão sagaz para nos iludir. Eu quero dizer algo para... Imagine o que ele não está fazendo aí fora. Nós somos chamados para fazer a diferença. Amém, queridos? Nós somos chamados para ser diferente. Não tenha medo. Se alguém disser que você é um crente quadrado, um crente atrasado, não interessa. Não interessa. Viva por convicção. Viva por convicção de que você foi chamado para andar dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Deus nos chamou para oferecer fogo santo. Deus nos elegeu nele para sermos um altar em chama contínua. Aleluia! Um altar em chama contínua. Diga para o seu irmão, contínua. Não é hoje sim e amanhã não. Não é hoje sim e amanhã não. Levíticos, no capítulo 9, 24, diz assim: porque o fogo saiu de diante do altar do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o quê? Sobre o altar. O fogo saiu do altar do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar do Senhor, o que vendo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Deus escolheu o altar para manifestar o seu fogo. E quando eu estou falando do altar, eu não estou falando desse pedaço de madeira, esse tablado que eu estou em cima. Quando eu estou falando do altar, a Bíblia está falando que esse altar somos nós. Amém? Uma vez que o sacerdote, todos os dias, porque Deus institui o sacerdote, e o sacerdote, todos os dias, ele ia levar lenha no altar. Aí você diz assim, nossa, mas esse é o papel do pastor Deigma, do neto. Esse é o papel nosso. Porque ele já nos fez o quê? Raça eleita, povo santo, sacerdócio. O que ele fez através de Jesus? Ele nos fez sacerdócio real. Diga real. Não é de mentira. Só uma pessoa que acreditou que não é de mentira. Duas. Está surgindo mais uma aí. Sacerdócio real. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, para Ele nos encher todo dia, para o fogo dele estar ardendo no altar, não se apagar. Vamos ler o texto? De Levítico 6.
Levíticos, capítulo 6, verso 12. Gente, meu tempo está acabando. Que coisa chata. Não, de novo. Gente, meu tempo está acabando. Isso é fogo real? Isso é real. Ok. Olha a ordem que o Senhor dá aqui, ó. Todo mundo abriu? Só quem tem fogo na alma aí dá um glória a Deus. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará. Diga não. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente. Fale comigo, continuamente. Continuamente. E não se apagará. E não se apagará. Queridos, este é o tempo e a hora de nós, a igreja do Senhor, acordarmos para entender quem é que nós somos. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos aqueles que Deus escolheu para todos os dias, pela manhã, estar removendo a cinza do altar. Porque muitas vezes, você já viu lá em casa tem lareira? Então é assim, a lenha vai queimando e de repente forma aquela camada de cinza lá embaixo, é por cima, e às vezes lá embaixo tem uma tochinha acesa, um pedacinho de madeira aceso. Então, o que eu faço? Eu vou lá e eu limpo aquela cinza e eu coloco mais madeira por cima daquela tochinha que está ali acesa, aquele pedacinho de madeira que continua acesa embaixo da... E eu assopro. Quando eu assopro, aquele pedaço de madeira que continua ali aceso, apesar de pequenininho, sai fogo dele. E a hora que o fogo sai, ele pega nas outras madeiras. E de repente, aquilo é uma labareda. Eu estou trazendo para vocês uma ilustração real. Muitos de nós hoje, nós estamos como aquela lareira, que o fogo está lá, aquela tochinha, aquele pedacinho ali, porém sem força. Porque está coberto por cinza. Mas quando nós decidimos pegar madeira, limpar a cinza, colocar madeira e decidimos e buscamos pelo sopro de Deus. O sopro de Deus vai fazer aquela tochinha, aquele pedacinho de madeira que está ali fumegando, vai fazer aquilo incendiar as outras madeiras, e aquilo vai virar um fogo que não se apaga, um fogo que esquenta. Irmãos, você já reparou como é bonito o fogo? É bonito. Às vezes eu fico contemplando ali na lareira aquele fogo subindo, mas eu não quero achar o fogo tão bonito a ponto de eu querer conhecer o do inferno, né? Ficar encantada por ele, né? Então vou conhecer o fogo ardente, que deve ser mais forte ainda. Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser fogo, eu tenho que ser um altar fumegando, eu tenho que ser um altar sem cinzas, um altar preparado para o sopro de Deus, para o sopro do Espírito Santo. Essa igreja que Jesus vai vir buscar, essa igreja que Jesus vai arrebatar.
Sabe por que muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente fala assim, nossa, mas a igreja está tão fria. Já falei isso para vocês no começo. Nossa, parece que o Espírito de Deus não se move aqui. Olhe para o irmão que está do seu lado. Agora diga para ele, a culpa é sua. É tão fácil a gente olhar e falar assim, nossa, mas aquela pastora é sem graça. Nossa, mas aquela pastora prega a mesma coisa, fica insistindo com a mesma coisa, não aguento mais ouvir a voz dela. Você sabe que às vezes a gente tem a sensação, a gente que prega, não sei o Degma e a Clícis, mas assim, tem hora que a gente tem a sensação que o povo não aguenta mais ouvir o som da nossa voz. Não é? O povo fica olhando para a gente assim. E a sensação que dá é que todo mundo fala assim, nossa, eu vou de novo lá. Ouvir a mesma ladainha da pastora Cleusa. Quero dizer algo para você. Aí chega aqui, nós chegamos aqui assim, ó. Aí o louvor está aqui se matando. Pá, 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 se matando, se matando. Aquele louvor é a coisa mais linda. Né? E aí quando a gente sai daqui, nem lembra daquilo que saiu dos lábios. Toma-me, Senhor. Rendido estou, aos pés da cruz. Acabou de declarar que está aos pés da cruz. Aí o marido faz qualquer coisa, pisa no calo da esposa. Vai ser um idiota mesmo, né? Cadê a cruz? Cadê a cruz? Né? Sabe por que isso, queridos? Porque falta fogo. Fogo é paixão. Queridos, eu me lembro quando eu estava apaixonada. Eu me lembro, faz um tempinho já. Mas é aquele negócio que o coração da gente acelera, a mão sua, aquela vontade de ver, não é verdade? Naquele tempo não tinha telefone celular, eu imagino que hoje é assim, ó, toda hora olha, né? Para ver se entrou uma mensagem, né? Para ver se está ali um eu te amo, não é verdade? Coração pulando, pulando, pulando. Você já pensou isso com Deus? Você já pensou o coração pulando, aquela paixão por Deus, aquele fogo por Deus? Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na igreja, a hora que o louvor, a hora que fizer a primeira oração aqui, o fogo já está saindo de você, já está pegando nos outros, a igreja é incendiada, o mover de Deus vem, o poder de Deus se manifesta, aí vai ter cura, aí vai ter milagres, aí a unção de Deus vai transbordar para todos os lados. Porque eu sou igreja, você é igreja. Nós somos a igreja. Nós somos chamados para colocar lenha no altar. Nós somos chamados para deixar o Senhor assoprar. Mas eu vou dizer algo para vocês, voltando para a ilustração da lareira. Se eu assopro a lareira com a cinza por cima, não acontece nada. Nada. Eu tenho que remover a cinza, colocar a madeira e aí assoprar. O que isso quer dizer para nós? Que a cinza, quem precisa remover, somos nós. Eu preciso remover as cinzas. Eu preciso. As cinzas do velho homem, da velha natureza, da natureza carnal. Eu preciso remover as cinzas. E eu preciso levar a lenha para o altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu.
Cantamos mais uma canção onde nós declaramos que o sacrifício somos nós. Nem lembro dela agora, mas eu lembro dessa frase: o sacrifício sou eu. Quem está disposto aqui hoje a remover a cinza do altar? Quem está disposto aqui hoje a trazer lenha, a colocar a lenha, e com isso deixar o Espírito de Deus assoprar, porque a hora que nós colocarmos a lenha, tirarmos a cinza, sabe a cinza do desânimo? Sabe as cinzas da preocupação? Sabe as cinzas de tanta coisa que nós carregamos e deixamos em cima do altar, impedindo o manifestar de Deus em nós. Em nós. Eu quero saber quem está disposto, fique de pé.